A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito importante que as pessoas às vezes não gostam de ouvir, que é sobre a contribuição na igreja. Eu sempre ensino para os irmãos que Malaquias 3:10 não é para nós hoje, porque ela está numa dispensação da qual nós não estamos vivendo. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que contribuir com os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Por quê? O Senhor tem um grande compromisso com nós, povo de Deus, dentro da dispensação da qual nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo na dispensação da graça. E o Senhor tem um compromisso com todos os versículos da palavra de Deus nesta dispensação na qual nós estamos vivendo. Quando nós vínhamos, o povo de Deus, o povo de Israel, vinha para a casa do Senhor se apresentar diante do altar. Eles vinham e traziam as suas ofertas para serem oferecidas ao Senhor para os sacerdotes levitas. Então quer dizer que levavam realmente a sua oferta para aquele que ia mediar a sua causa perante o Senhor, nosso Deus, e eram os sacerdotes. Nós vemos que no Novo Testamento, Jesus, lá em Hebreus, no capítulo 7 de Hebreus, está dizendo realmente do sacerdócio eterno de Cristo. Está dizendo que o sacerdócio levítico era transitório, era terreno, e que o sacerdócio de Cristo é eterno. Então, se o povo levava sua oferta para os sacerdotes oferecerem sacrifício no altar, hoje nós estamos vindo na presença do nosso sacerdote eterno de mãos vazias, não tendo o sacrifício para apresentar ao Senhor nosso Deus e queremos ser abençoados. O sacerdócio levítico era transitório, o sacerdócio de Cristo é eterno, ele é o sumo sacerdote, então a sua oferta tem que ser trazida perante o Senhor nosso Deus ao sacerdote eterno em sacrifício para ser realmente aceito, um cheiro agradável ao Senhor, e o Senhor se agrade do teu coração para que os desejos sejam concretizados e cumpridos em sua vida. Mas nós quebramos os princípios, pois Deus diz para nós: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante deitarão na vossa casa. E nós quebramos esse princípio divino quando nós não damos. Você quer realmente a bênção tal, sacudida e transbordante, mas o Senhor já quebrou o princípio que é dar. Você não tem dado nada para o Senhor. O Senhor diz realmente para nós honrar ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens. Você tem honrado ao Senhor com aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos? A palavra de Deus nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois se odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e odiará o outro, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está dizendo isso? Está dizendo lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você tem servido mais ao dinheiro do que a Deus. Né? Ele diz: dai e ser-vos-á dado. Você não deu. Buscai primeiramente o reino de Deus. E você não busca. E quando você não busca, você está demonstrando que você não tem fé. Por quê? A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você não tem agradado a Deus, por isso é que você não dizima, por isso que você não oferta. Por quê? Porque você não tem fé. Ah, você tem fé? A palavra de Deus diz que as obras sem fé, ela é morta. E a fé sem obras também ela é morta. Então você não tem apresentado realmente esta fé o suficiente para que você possa realmente contribuir com os dízimos e as ofertas. E aí corre um risco muito grande, porque a fé, ela é muito importante para a nossa salvação.
Nós somos salvos mediante a graça do Senhor Jesus, mediante a fé. Se você não tem fé para contribuir, você está chamando Jesus de mentiroso, você não acredita na promessa do Senhor, que ele diz que todas as demais coisas virão por acréscimo. Você não acredita nessa promessa. Quando ele diz que as portas dos céus se abrirão e derramarão uma bênção tal sobre a vida, você está desacreditando. Por quê? Você está vendo o que é transitório, você está vendo aquilo que está à sua volta, você está vendo as circunstâncias, e a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Mas você não tem fé realmente, porque você retém aquilo que não lhe pertence, você retém aquilo que é do Senhor, e você não está distribuindo nada para o Senhor, né? A palavra de Deus nos diz: aquele que distribui mais, se lhe acrescenta, e o que retém mais do que é justo é para a sua perda. Você só está perdendo quando você retém aquilo que não lhe pertence, você só está perdendo quando você retém aquilo que não é seu. A palavra de Deus nos diz realmente que o ouro e a prata pertencem ao Senhor nosso Deus. O Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então, veja bem, se tudo é do Senhor, se a prata, o ouro é do Senhor, realmente é difícil, né? Aquele que é fiel no mínimo também é fiel no muito, mas quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Aí está realmente a causa de toda a sua miséria. Aí está a causa de você estar padecendo, porque assim como Israel, após o cativeiro, eles ali saindo do exílio, né, o templo estava em ruínas, e o Senhor usa o profeta Ageu para dizer que as pessoas estavam vivendo em casas apaineladas, em casas cheias de painéis de luxo, bem estucadas, e a casa do Senhor estava em ruína, porque o povo se preocupava com seu bem-estar, se preocupava com suas casas e esquecia, dizendo que não era tempo de edificar o templo ainda. Então eles não levavam as primícias das colheitas para o templo, para edificar o templo. Não se preocupava. E isto não é diferente nos nossos dias hoje. Você recebe o seu salário, você recebe o seu ouro, sua prata, que o Senhor te abençoou e te deu. Você esquece realmente da casa do Senhor, que muitas congregações precisam realmente pagar o aluguel, precisam pagar a água, precisam pagar a luz. Você se preocupa realmente no seu bem-estar e não se preocupa com a causa do Senhor. E aí você diz que ama o Senhor. Que amor é esse? Hã? Que amor que você tem? Cada um contribui à medida do seu coração, mas qual é a medida que está no seu coração? A medida 0,0? Esta é a medida? Você não tem nada para o Senhor? Porque aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. O seu coração está na obra do Senhor? Você está demonstrando claramente pelos seus gestos, pela sua atitude, que o seu coração não está realmente em Cristo, está na sua vida, está no seu cotidiano, está realmente naquilo que você ganha. E se o Senhor que disse realmente que a prata e o ouro pertencem a Ele, e Ele disse: em mim nada podeis fazer, você retém realmente aquilo que não lhe pertence. O Senhor te salvou, o Senhor te libertou, tirou lá do lamaçal de pecado e te fez realmente uma nova criatura. O Senhor realmente colocou você como mordomo realmente de tudo aquilo que Ele colocou realmente neste mundo para você viver e usufruir. E agora Ele não te chama de escravo, mas sim de amigo, ele te chama de filho e deixa você administrar os bens dele. Você trabalhou porque o Senhor te deu um emprego, porque o Senhor te deu saúde, porque o Senhor te deu condições de você ganhar, e saiba realmente que a prata e o ouro pertencem ao Senhor, e você administra mal e ainda pega a parte que é do Senhor e gasta naquilo que não é pão e naquilo que não pode satisfazer. Aí acontece como o povo após o exílio. Eles tinham uma bênção de Deus na sua vida. Eles tinham a bênção do Senhor, tinham farta colheita. O Senhor abençoava realmente as colheitas deles, mas eles não mantinham, não retinham realmente a bênção do Senhor e recebiam como se fosse um saco furado, porque acabavam tudo antes da próxima colheita e eles passavam necessidade. Isso não é diferente nos nossos dias. Você não contribui, você não tem fé, você realmente deixa o Senhor por segundo plano, e quando
recebe, depois de 3, 4 dias o seu dinheiro já acabou, você não sabe aonde você colocou, né? E fica padecendo até o próximo pagamento. Assim acontecia com o Israel após o exílio. Eles tinham uma colheita, se comiam, bebiam, se fartavam realmente, mas acabavam antes da próxima colheita e eles padeciam necessidade. E isso não é diferente, está acontecendo isso na sua vida. Por quê? Porque você retém aquilo que é do Senhor, né? Então, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você recebe o seu salário e você fica com dó. Você não consegue tirar a parte do Senhor porque você não tem fé nas promessas do Pai. Ele diz, não vos preocupeis, pois o dia de amanhã, olhai pelas aves dos céus que não trabalham, não semeiam, e o Senhor as alimenta. A vida de vocês vale muito mais do que as aves dos céus. Você está desacreditando realmente nas promessas de Deus. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirão todas as vossas necessidades. Você não acredita. Você acredita no seu salário. Você acredita naquilo que você tem, irmãos. Mas isso não é fé. Isso não é fé. Jesus disse realmente, dai e ser-vos-á dado. Aqui é um imperativo. Ele não está pedindo, não está perguntando se você tem ou não. Ele está te dando aqui uma ordem. Dai, para que eu possa te dar além daquilo que você precisa e necessita. Ele está realmente fazendo com que você entenda os princípios da prosperidade na sua vida, que é de dar. É melhor dar do que receber. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E você não busca, você quer resolver os seus problemas do seu próprio jeito. E ele diz, sem mim nada podeis fazer. E recebe o salário como se fosse um salário furado, né? Então, lembre-se, lá em 2 Coríntios está dizendo, no capítulo 9, né? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. E você que não tem semeado nada, vai colher o quê? Este nada vai se multiplicar na sua vida e você vai ter uma farta colheita de nada. Está entendendo o princípio? O princípio é melhor dar do que receber, e você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você não tem agradado ao Senhor, você está enganando-se a si mesmo. E como eu disse, corre-se o risco de ter uma perda muito maior, porque a salvação é pela graça mediante a fé. A graça está sobre toda a humanidade, mas a humanidade não tem fé para aceitar essa dádiva, este presente, este favor da qual nós não merecemos, que é a salvação em Cristo Jesus, porque não tem fé. E você, ao sonegar, você está dizendo não a esta graça. Você está dizendo não a este presente do Senhor nosso Deus. Você está dizendo não às bênçãos prósperas do Senhor. Você está dizendo que não acredita nas promessas. Você não acredita, você acredita no seu esforço. E saiba que realmente é o Senhor que te dá o ar para você respirar, é o Senhor que te dá saúde, que dá o emprego. Muitas pessoas pedem oração pedindo emprego, pedindo a efetivação no trabalho. E quando o Senhor efetiva as pessoas no trabalho, abençoa realmente o patrão para te efetivar, para te dar realmente um trabalho, uma segurança, você esquece do Senhor. O primeiro pagamento, o salário que você recebe, ou você pega e vai viajar, você vai gastar aquilo que é do Senhor e esquece que a igreja precisa pagar aluguel, que a igreja precisa pagar isso e pagar aquilo, porque a igreja é mantida pelos fiéis. Ou você vai querer que o Senhor desça lá do céu para fazer aquilo que você podia fazer, aquilo que você pode fazer. Ele te colocou o ouro, te colocou a prata em tuas mãos. Nós estamos no reino material, a igreja peregrina, ela está no reino material. O Senhor, ele está no reino espiritual. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos manter a obra do Senhor. Ou você vai dizer, mas é o pastor que é responsável, ele que se dane, ele que paga aluguel. Saiba que a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus Cristo. Ele é o pastor dos pastores. Nós, pastores, somos copastores com Cristo. Quando você nega, e só nega realmente, você está sonegando e negando para Deus, para o Senhor, porque Ele é o dono da igreja, Ele que comprou a igreja com seu precioso sangue na cruz do Calvário. O Senhor não quer isso, o Senhor quer que você viva a vida plena, realmente conhecendo os princípios realmente da prosperidade, porque o ladrão veio para roubar, o ladrão veio para matar e destruir, o Senhor veio para que nós tenhamos a vida e a vida na sua plenitude. Você não está vivendo a plenitude por quê? Porque realmente o Senhor não trabalha e não quebra princípios. Ele disse, dá e ser-vos-á dado. Você não dá como o Senhor vai te dar. Não tem como Ele te dar nada, porque você não tem dado. Você não tem buscado realmente o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas.
Não tem. Como vai vir por acréscimo aquilo que você não tem buscado? Como é realmente que o Senhor vai suprir todas as vossas necessidades se você não acredita? Ah, eu acredito. Assim, se você acredita, você exerceria realmente a sua fé e contribuiria, porque o dízimo e a oferta hoje é espiritual, no sentido espiritual, porque o sacerdócio de Cristo, ele é espiritual, a bênção do Senhor é espiritual. Então, quando você traz a bênção, realmente você ajuda a igreja peregrina materialmente e está colocando tesouros nos céus, juntando tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem pode consumir ou destruir. É o seu melhor investimento. Quando você exercita sua fé e você coloca realmente o reino de Deus como prioridade dentro da sua mente, dentro do seu coração, porque você colocando o seu coração na obra do Senhor é o grande tesouro, aleluia, é o grande tesouro realmente. Eu sinto realmente a graça, a alegria, a presença de Deus quando a gente está ministrando, porque a presença do Senhor é viva e marcante. Se você quer ser próximo, se você quer ser feliz realmente, abra o seu coração e comece a exercitar a fé, né? A palavra de Deus, como já diz realmente, pois o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Né? Então, realmente, você retém aquilo que é do Senhor realmente. E isso que retém aquilo que não é justo realmente, porque não lhe pertence, você está retendo para a sua própria perda. A sua casa estará sempre com enfermidades, você estará com suas prestações atrasadas, você vai gastar no conserto do carro, você vai gastar realmente naquilo que você nem imagina que ia gastar o seu dinheiro, você nem imagina realmente, é como se recebesse o salário num saco furado, porque você está fora da bênção do Senhor. Sim, as pessoas incrédulas que estão lá no mundo realmente também estão na bênção, mas aqueles que estão em Cristo, eles têm uma bênção tal, sem medida. Os tesouros dos céus, as portas dos céus são abertas para você, realmente. Então, contribua cada uma medida do seu coração, mas você não tem medida para o Senhor. E a palavra de Deus, à medida com que vos medirdes, também se medirá a vós, né? Por isso, lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, dei e será dado a vocês, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será medida para servir vocês. Então, qual a medida que você está usando para o Senhor? A medida do nada, porque você não tem dado nada ao Senhor. Ele diz, dai e ser-vos dado. Você fecha a mão. E quando você dizima, esse mês eu vou dizimar. Esse mês eu vou ofertar. Você está dando realmente aquilo que está sobrando. Aquilo que sendo uma esmola, o Senhor não precisa de esmola. Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele quer ver onde está o seu coração. Lembra da oferta da viúva pobre? As pessoas deitavam grandes quantias e ela deu o seu último sustento, sua última moedinha que ela tinha. Ela priorizou o reino de Deus. Ela não se preocupou com o bem-estar dela. Ela se preocupou realmente em te dar com aquela fé, com alegria, tudo o que ela tinha. E eu tenho certeza que o Senhor supriu todas as faltas e necessidades dela. E quando você dá realmente, porque aquele mês você não teve conta para pagar, que você deu realmente porque estava lhe sobrando, você está dando as sobras, você está dando esmola, o Senhor não recebe. É melhor que você fique com Ele, não dizime assim não. Não dizime assim não, porque o Senhor não está se agradando dessa sua oferta no altar, porque não foi de coração, é porque estava sobrando. E dízimo é obras de fé. E a fé realmente, você não olha as circunstâncias, não olha realmente se você naquele mês você tem condições ou não tem. Você tem a fé que Ele vai realmente suprir todas as suas faltas, todas as suas necessidades. Você tem fé realmente que os seus celeiros serão abastados, que a bênção tal sem medida estará presente na sua casa. Isto é fé. E se você for dar realmente aquilo que sobra, esperar sobrar, nunca vai sobrar, meu irmão. Nunca vai sobrar. Porque o dízimo é uma obra de fé. O povo chegava perante o sacerdote, trazia a sua oferta para ofertar em sacrifício ao Senhor. E muitas das vezes, realmente, nós temos que ofertar em sacrifício e sabendo realmente que o Senhor supre, Ele tem cuidado de nós, porque Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe daquilo que você precisa. E você padece
porque você quebra os princípios do Senhor, que é melhor dar do que receber. Você quebra os princípios que Ele diz para você dar e você não dá nada. Ele diz para você buscar primeiramente o reino de Deus e você não busca, você fecha a mão. Então, vamos honrar o Senhor. Vamos honrar o Senhor como sacerdote eterno, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O sacerdócio levítico era transitório. O sacerdócio de Cristo, ele é eterno. E o sacerdócio eterno é muito maior do que o levítico, que era terreno e transitório. O sacerdócio de Cristo, ele é divino, ele é eterno, ele é dos céus, ele é imutável. Então Jesus não veio abolir realmente o dízimo e a oferta. Ele está dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Deus sempre continua agindo com meios e formas diferentes, mas sempre com o mesmo propósito. Que você entenda, o princípio da prosperidade é dar melhor do que receber e você dar a medida do seu coração. Mas qual é a medida? A sua medida é 0,0. E como eu disse, esse nada vai se multiplicar na sua vida e você vai colher sempre nada. Você sofre por desobediência, você sofre por quebrar os princípios do Senhor, mas que o Senhor tenha misericórdia, que você abra o seu coração, que você abra a sua mente para que resplandeça a luz do Evangelho no seu coração e esta fé possa ser desperta na sua vida, para que você possa realmente andar nos princípios bíblicos e a bênção sem medida estar presente na sua vida e que realmente você procure ler e meditar na palavra de Deus para que esta fé, conforme diz Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que tenha misericórdia e que você se converta, que você realmente mude os pensamentos e atitudes, tenha vergonha na cara e agradeça ao Senhor, porque se você tem, é porque o Senhor tem te dado e você não tem retribuído o favor de Deus na sua vida. Que Deus tenha misericórdia e que sejamos todos realmente impactados por esta palavra e ouvindo realmente o que o Espírito Santo diz às igrejas. Viu? A obra do Senhor precisa do ouro e da prata aqui na terra. E este ouro e esta prata, ela está nas tuas mãos, porque o Senhor tem colocado. Honra ao Senhor realmente com todos os teus bens, com toda a tua fazenda e será próspero. Onde você colocar as mãos e os pés, será bem sucedido, porque a bênção do Senhor está nas suas vidas. Porque realmente o Senhor suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção, a salvação é pela graça mediante a fé. E quando você não tem fé para dizimar, você está dizendo não. Eu não acredito nas promessas do Pai. E a maior promessa é a salvação em Cristo. E quando você não dizima, você corre seu risco de não ser salvo, porque a salvação é pela fé. Que Deus tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.